E vamos agora para o quadro Eleições 2022. Estamos recebendo aqui no estúdio o pré-candidato a governador do Piauí pelo Patriota, Gustavo Henrique, que está cumprindo a agenda aqui na região de Picos. Muito bom dia. Bom dia, pré-candidato. Bom dia. Quero aqui, antes de mais nada, agradecer, pelo convite e parabenizar, essa engenhosidade, o empreendedorismo do grupo, Cidade Verde Comunicação. E valorizando a prata da terra, da casa, da região, que isso é muito importante. Então vamos falar um pouco agora de política, para as pessoas também conhecerem o senhor. O senhor está pouco menos de 10 anos aí na política. Como é que vem sendo essa caminhada? Já foi candidato, inclusive, o primeiro cargo a disputar foi o cargo de senador da República. Isso, a primeira candidatura majoritária, em 2014, nós tivemos aí uma candidatura até meio que surpresa, porque a minha escolha à época foi no dia da convenção, para compor chapa com então prefeito agora de Parnaíba, Mão Santa, que concorreu ao cargo de governador. Mas é uma experiência ímpar, você passa a ter uma visão realmente do Estado, como ele realmente é, você aflora a sensibilidade, principalmente para quem tem vocação, porque eu entendo que política, na verdade, é missão e não meio de vida. Sou servidor público, concursado e já passei por algumas áreas da segurança, por exemplo. Chegamos a trabalhar, dar um pouco da nossa dedicação, fizemos um outro concurso, passamos também por órgãos de gestão. Fui um assessor mais jovem de um governador de estado, que na época, o Mão Santa, vinha a Picos inaugurar aqui esse rodoanel. Na época, se não me falha a memória, o prefeito era o Abel, em saudosa memória. Mas enfim, nós estamos aí imbuídos mesmo de boa fé, no intuito de poder contribuir com uma verdadeira mudança. O senhor passou a integrar o Patriota esse ano também, é um partido que inclusive nacionalmente não vai apoiar nenhum candidato para a presidência da República. Houve uma deliberação da Nacional, em virtude de alguns fatos que aconteceram internos, que dificultaram uma expansão mais rápida do partido. O partido ele é oriundo do PEN, do Partido Ecológico Nacional, tem bandeiras inclusive da causa animal. Nós temos aí um expoente, um dos fundadores do partido, que é o deputado federal Fred Costa, de Minas Gerais, que foi o autor da Lei Sanção, que criminalizou os maus tratos aos animais. Além da causa animal, preservação naturalmente da flora. Agora, de uma maneira geral, pela causa da sustentabilidade, o Patriota é um partido que tem como uma das suas principais bandeiras a questão do nacionalismo, porque o nacionalismo ele não é questão meramente ideológica, não é uma questão de esquerda ou de direita. Nós temos que dar, digamos assim, respeitabilidade pelo patrimônio maior que temos, que é a nossa gente. Um país como o Brasil, rico, rico e de dimensões continentais, não pode ficar realmente a reboque da história de quem quer que seja no mundo. Um país que é o celeiro, um país rico em minérios, rico de tanta coisa, não pode de fato ficar a reboque. E aí houve uma deliberação por conta dessa reestruturação do partido de não lançar nem candidatura própria e neste eventual primeiro turno, porque se ocorrer um segundo turno, haverá sim uma deliberação para apoiar aqueles que forem, por acaso, ao segundo turno. O senhor é pré-candidato a governador do estado, ainda está estudando aí a possibilidade, inclusive com o PTB, para ter um pré-candidato a vice. Nós tivemos uma discussão, várias reuniões, estamos aguardando aí uma finalização dessa situação com o Vinícius Duó, que é o presidente estadual, mas assim, independentemente dando certo ou não, o Patriota tem nomes, tem quadros para poder compor a chapa de vice e de senador também. Agora, já estamos dando até esses encaminhamentos para poder fecharmos essa questão, por conta do tempo, que já está se afunilando e os partidos precisam estar prontinhos aí, as convenções se iniciam praticamente no final da semana que vem, a nossa convenção se dará no dia 3 de agosto,
muito provavelmente no plenário da Assembleia Legislativa em Teresina. O senhor falou aí a questão das bandeiras, né? Inclusive o senhor vem aí, eu já vi em algumas entrevistas falando em três bandeiras, né? Que é saúde, educação e segurança, inclusive com algumas propostas, né, que estão chamando a atenção a respeito da segurança, a realização de concurso público todos os anos. Eu queria saber como é que o senhor analisa, realmente é viável do ponto de vista econômico, do ponto de vista administrativo? Excelente observação, Genda. São três pilares, a nossa sociedade tem três pilares que são importantes e que devem ser inegociáveis quando é a aplicação de políticas de Estado. Existe uma diferença entre política de governo e política de Estado. O que nós estamos a propor dentro do nosso futuro plano de governo, que inclusive nós vamos inovar, nós iremos registrar em cartório, onde eu irei assinar uma cláusula de renúncia, caso eu não cumpra pontos deste plano de governo. Por que eu estou a fazer esse movimento? Para nos credibilizar perante o eleitor que anda ultimamente meio cético, que há muito discurso e pouca ação. Então, assim, segurança, saúde e educação, a nossa proposta é não nomear nenhum político de mandato e nem suplente. Não é que o político de mandato ou suplente não tenha competência para exercer o cargo. Eu acredito até que a maioria dos políticos são competentes. Mas a partir do momento que você exerce um mandato eletivo e você ocupa uma função, uma pasta, um órgão do Estado, do governo do Estado, você passa a ter uma visão estreita, você passa a ter uma prioridade para os seus e não para o geral, que é a sociedade como um todo. E aí a questão do concurso. Segundo os organismos internacionais e nacionais, o Piauí precisaria de um efetivo mínimo para contemplar todas as cidades, gerar uma sensação maior de segurança, de 15 mil homens e mulheres na Polícia Militar. No Corpo de Bombeiros, nós precisamos algo em torno de 8 mil homens e mulheres para reforçar a regionalização, né, do Corpo de Bombeiros. Não dá para a gente colocar o bombeiro militar em todas as cidades. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui de Paquetá, que é uma cidade pequena, não teria como colocar uma estrutura de imediato, que é cara, mas daria para nós, através de convênio, fomentar a criação das brigadas de incêndio, que trabalhariam na proteção, né, na prevenção e combate aos incêndios e outras atividades afins, desde que supervisionados pelo bombeiro militar, que daria apoio em determinadas situações. Na educação, também priorizaríamos os concursos públicos, nós temos escolas aí com déficit de professores, inclusive na questão remuneratória, a gente precisa ser bastante transparente, dar ao professor o que realmente ele merece muito, mas dentro de um diálogo franco, sincero, mostrando realmente números. Nós temos aí a Universidade Estadual do Piauí, que precisa de sua autonomia financeira e administrativa. Eu estudei na UESP, eu fiz parte do meu curso de administração, a minha formação é direito também, mas eu fiz na Universidade Estadual, em uma outra época. E quando você anda pelo Piauí e vê o estado que a Universidade Estadual está, realmente nos deixa triste. Concurso para a Universidade Estadual não pode acontecer num ano de eleição. Agora mesmo vimos uma matéria aqui no Notícias de Picos, a inauguração do IML de Picos. Nossa, precisou de tanto tempo chegar à eleição, algo assim frenético do ponto de vista eleitoral para se inaugurar algo que era tão necessário para a região. Então a gente precisa fortalecer os mecanismos de Estado para melhor prestar um serviço para a população. E isso vale também para a saúde. Já houve avanços? Houve. Houve aqui recentemente uma reforma no Hospital Regional de Picos? Houve. Mas há quanto tempo isso vem se arrastando? A gente precisa parar um pouquinho com aquela história da ambulância terapia. Eu sou a favor da ambulância, mas circulando dentro da cidade e não transportando, digamos assim, problemas, né, de saúde de uma cidade para outra. Temos que fortalecer, sim, as regionais, poder apoiar os municípios no sentido de tratar melhor as questões de pequena e média complexidade. Agora, isso tudo tem que ser com transparência. Quantos repasses da saúde o Estado está a dever para as cidades, por conta da questão bipartite, não é? Aquela contrapartida do Estado? Quanto precisaremos esperar para que nós tenhamos, de fato, política de Estado no Piauí? Então, essa é a nossa visão. Existe aí uma pseudo-polarização entre dois lados,
de um ex-prefeito da nossa capital, capitaneado pelo ministro, né, da Casa Civil, que até bem pouco tempo participava do governo atual que está aí, porque é apenas uma continuidade, e temos um outro candidato, tirado do bolso, não é? Capitaneado e coordenado por um ex-governador que teve a oportunidade de gerir o nosso estado por 4 vezes, já foi senador da República. Então, nós precisamos colocar na prateleira, né, eleitoral opções, porque o eleitor entenda que não existe apenas esses dois lados que estão aí com a sensação a colocar para o grande público, como se já houvesse vitória de ambos os lados. Então, o eleitor que está aí a nos assistir, após as convenções, quando as candidaturas estiverem postas, quando, do ponto de vista legal, pudermos vir a pedir o voto, analise com calma, nos conheça melhor, né, para que a gente possa, de fato, fazer um trabalho legal. E para a gente finalizar aqui, pré-candidato, o senhor está fazendo, né, cumprindo a agenda para apresentar o seu plano de governo aqui na região de Picos, vai também percorrer outros municípios aqui da região. Eu queria saber do senhor, Sim. O que essa região representa para o Estado, se o senhor tem algum plano destinado a essa região tão importante para o Piauí. Não tenha dúvida, principalmente fortalecer a vocação da região, né? Nós temos tanta coisa bacana aqui na região de Picos, na própria Picos, uma cidade entreposto, uma cidade dormitório também, passagem, quantas pessoas não passam por aqui? Nós precisamos potencializar não só o comércio, mas está também contemplado no nosso futuro plano de governo o fomento à industrialização. Nós temos aqui áreas de negócios interessantes, convergentes, que potencializam a economia dos municípios adjacentes. Quem não sabe do mel, por exemplo, né? da fruticultura, né? do cajucultura, né? Agora são áreas primárias, mas nós precisamos também trabalhar, já que Picos é uma área de passagem, de convergência, a industrialização. Agora tem que ter foco, não é ficar apenas no discurso. Precisamos fazer isso com muito afinco para que nós possamos desamarrar, não é? Para que o povo possa, de fato, ter oportunidade de renda, de emprego, para que nós possamos gerar uma sensação de liberdade que não dependa daquele chefe político de uma cidade pequena ou de uma cidade médio porte como é de Picos, na questão meramente política. Nosso povo merece muito mais. Eu acho que não é uma questão de direita ou de esquerda, é questão de olhar para frente, da gente seguir em frente, poder acreditar que essas possibilidades são reais. É questão de sentimento, né? Embora essa decisão do futuro voto a ser dado tenha que ser, nesse momento, um pouco mais racionalizada, né? Do que com muito coração. A gente precisa colocar isso muito às claras. Por exemplo, só para pontuar, o candidato tirado do bolso do esquema governista, não é? Para você ver, não há um sentimento de alternância de poder nem interno de grupo, né? É a perpetuação de um partido, nada contra partido, eu acho que partido tem que existir, seja qual for, tem que se colocar candidaturas, movimentar a musculatura partidária, mas eu acho que é muito egoísmo, tem tantos nomes interessantes nesse agrupamento do governo que poderia ter sido colocado e não tirado um do bolso, né, do nada, né, para poder ser candidato. E o outro lá, com um espírito de mimosidade papal, como se fosse o senhor, né, da honestidade, do conceito, como se estivesse acima, não é, de todos. E não é por aí. Eu acho que o eleitor ele precisa ver com o pé no chão, conhecer melhor e se dar a oportunidade de conhecer outras opções. Ok, pré-candidato, a gente agradece a sua participação aqui no Notícias de Picos. Eu que agradeço, Geandra. Queria deixar minhas redes sociais aí para quem quiser nos acompanhar, conhecer, saber um pouco mais da gente. É Gustavo Henrique Senador. Senador por conta da campanha de 2014, praticamente nós adotamos o nome de senador como um sobrenome, né? Então é do Facebook, do Instagram, e o nosso Twitter é @GustavoDoPovo. E o nosso telefone, o WhatsApp, atendo, respondo no momento que der, é 86-99828-0000. Repetindo, 86-99828-0000. Vamos seguir em frente, hein? Com políticas de Estado,
deixando de lado um pouco a questão de visão estreita, para que a gente possa dar oportunidade real de mudança. Tá bom? Sou Gustavo Henrique, pré-candidato a governador pelo Patriota 51. Ok, pré-candidato, muito obrigada.